Sejam muito bem-vindos a esta edição do AgroIn. Finalmente posso olhar para as vossas caras sem máscaras depois de 2 anos em que aqui estivemos, também neste palco, mas com outro contexto e com outras medidas. É um gosto recebê-los e hoje podermos estar um pouco mais à vontade e partilhar os nossos afetos de uma outra forma. Como já perceberam, tivemos aqui, e pedimos desculpa por isso, um pequeno delay. Foi um pequeno momento mindfulness, digamos assim, também para nos concentrarmos para toda a informação que vamos ter a oportunidade de partilhar durante esta manhã. Antes de iniciarmos os trabalhos, dizer-vos que esta edição tem 2 momentos diferentes. Na primeira parte, vamos estar focados em perceber, através do estudo da Comissão Europeia, Farmers of the Future, que identifica uma série de perfis de agricultores e tem também uma identificação daquelas que serão as grandes tendências para a agricultura nas próximas décadas, até 2040. Nós vamos tentar perceber o que é que estes perfis de agricultores estão a fazer. E, portanto, vamos ter aqui o agricultor high-tech, o agricultor regenerativo, vamos ter uma mesa redonda onde vamos juntar outros perfis de agricultores e perceber um bocadinho como é que estes perfis estão a trabalhar para poder responder aos desafios da agricultura, que são muitos, nomeadamente a este grande equilíbrio que é preciso fazer entre a rentabilidade e a produtividade e a sustentabilidade nas explorações agrícolas, e é isso que vamos tentar fazer durante toda a manhã, culminando depois com a entrega dos prémios. Na parte da tarde vamos falar um pouco mais de tendências e perceber o que é esta procura da proteína verde e como é que ela se pode transformar numa oportunidade para os produtores. Portanto, são aqui dois momentos diferentes deste AgroIn e vamos começar já, sem mais demoras. E vou chamar, para fazer uma primeira apresentação, precisamente deste estudo que vos falei, do Farmers of the Future, um estudo da Comissão Europeia, vou chamar, penso que já estará connosco, o Maciej Krzysztofovic. Maciej, can you hear me? Yes. Oh, hello, good morning. Be very welcome, Maciej. I'm not sure if I'm spelling your name right. Maciej? Great, exactly that. Yes. The surname, I'm not even going to try. Krzysztofovic? That's it? Exactly. It seems like a football player, right? Krzysztofovic. Okay, so be very welcome. So I will invite you to share your presentation and show us who are these farmers of the future and also the mega trends for the agriculture for the next decades. Thank you. Thank you very much. And thank you very much. Could you put on the screen mode, please? You are sharing the notes. All right. Okay. And yes, sorry. It's no problem. That is always a bit tricky. Right? So, okay. Okay, that's okay. Okay. This, yeah. You may start. Okay, so again, thank you very much for the invitation. My name is Maciej Krzysztofovic, so I work in the Joint Research Center, and I'm part of the team which worked on the Farmers of the Future study. The Joint Research Center is the scientific advice to the European Commission and is part of the European Commission. And within this, we are part of the Competence Center on Foresight. So we work on anticipation and foresight aspects of work of the European Commission. And it is in this context that the Directorate General for Agriculture of the European Commission have asked us to look at potential different futures for farmers. And while there have been quite a few studies about the future of agriculture in general, what we really wanted to focus with DG Agri was on a study that is very much farmer-oriented. So that takes a lot of that knowledge that was produced in general, but applies it to particular situations that
farmers find themselves in now and will find themselves in the future. So foresight is not about one future, it is about drawing out a broad range of possible futures, and it is about bringing out the collective intelligence. So in this way, we worked a lot with farmers from very different backgrounds, both geographically, but also involved in very different activities. We worked with farmer organizations, both the Copa Cogeca and the Young Farmers Association as a European umbrella, but also with many of the regional sections. And we have also worked with other stakeholders in a very participatory way. So there were a lot of discussions and a lot of thinking about what you see here is the ecosystem and the structure of agricultural and farming practices now and in the future. The ideas about potential future tools of farmers and ideas about the megatrends that will be affecting farming. Our starting point was to look at the megatrends and their implication for farmers, for the different farmers that we have today. And there are some which are quite obvious. Climate change and environmental degradation is one, and its implication clearly is the need of adaptation, but also involving in mitigation measures, and as well mainstreaming very different and locally adapted environmental measures. At the same time, we have accelerating technological change, which affects the production processes, but also very much adapts the kind of work that farmers do, the business models they have, and the relationships with the rest of the food supply networks, and many networks that they will and they now belong to. The third big megatrend is changing consumption patterns. So here we see emerging societal demands which are increasingly coherent, so from very different demands and patterns that would think about the environmental, social, and ethical issues separately. We see now the concepts around planetary health emerging, where all these concerns, both about the environment and the planet, both social, about the people, and the ethical, about the animals, the plants, the interrelations between all of this, becomes a more coherent kind of demand from people on the consumption patterns, while at the same time our lifestyles are also shaping how we eat and what kind of food we demand. But these are not all. So we have actually looked through 14 different megatrends, which is part of our Megatrends Hub, which you see on screen. And many of the others were very relevant for the future of farming. Clearly, the changing health, work, education, and governance environments are affecting very much the motivations of farmers, the knowledge base they have, the innovation ecosystems, and finally, very much the role and pace of agriculture in societies. But regardless of which one we look, and we may also have, in fact, in the preparation of the studies, we had big discussions around the megatrend here of the increasing significance of migration and the future of the farm workers and farms in the context of labor. We've had discussions about the education and learning and how farmers could and will be learning in the future. But we also have, and these are things maybe that are coming that were not so relevant, seem less relevant then, but the changing security paradigms and the security aspects beyond food security, but also of biosecurity, of weaponization of food production. These are things that have come to the fore since then. Out of looking at what farming looks like now and what is the diversity of farming now,
And what are the megatrends that will be affecting these different farmers? We have got people together to discuss what could be the future landscape of EU farming and EU farmers in 2040. We have created in the study 12 different profiles, and to make it more realistic and more grounded, we have two personas for each of the profile, which shape and show a bit this kind of this broad potential future landscape. It's not a forecast. It doesn't say these are exactly the type of farmers that we will see. It is also not a classification. We will not say that every farmer will fit in one of these categories. In fact, when we talk to farmers about these and we discuss it with them, they would often say, well, I see myself 50% into this profile and probably 30% to this profile and 20% into this profile. And also, I see myself cooperating with such and such profiles, but maybe competing much more with such and such profile. So it's a landscape that does not fit an individual farmers, but fit a different type of extrapolation of the trends that we see developing and shaping the future of agriculture. Within these, so we see 4 different categories of the 12 profiles. First of all, the evolution of the established types of farming, the ones we are most familiar with, which will be shaped by the digitalization and the biotechnologies, but also about the changing agricultural markets and changing consumption patterns. So they will evolve in this sense. The second category of those profiles is around disruptive farming. The kind of profiles and the kind of types of production which are new, which come from technological advances, and that could actually possibly very much disrupt the agricultural production in the 20 years to come. The third group is around social trends. So we see a lot of changes around urbanization and our understanding of urban communities, around health and welfare, around building communities and the flourishing communities, and also our new relation to nature. So there are certain profiles that are linked to those social trends. And finally, we have also looked at certain cultural trends which are happening and have some profiles that are more associated with these cultural trends. So here, especially about the future nature of work changing, the back to land movements, the slow food movements, and all those that are around the informal networks of knowledge, networks of food, and networks of governance. So very briefly, to go over all the profiles, and you can find more details in the study. As I said, the first group is around the more established profiles. And here we have the adaptive farmer, so a multifaceted rural business which is working very much in the experience economy. We have corporate farmer, a middle manager in an integrated food corporation that is socially conscious. We have an intensive farmer, so farmer driven very much by efficiency and technology and focusing on mass production. And we have patrimonial farmers that are locked into some of the past choices that they have made and that they cannot neither get out of the business nor develop it in any of the other directions. So they are a bit stuck. They are more in the survival mode in 2040 and managing the difficult past of the farm and also trying to preserve what has been the traditional aspects of farming. The second big category is around disruptive agriculture, and here we have 2 profiles. One, the controlled environment, so of what we usually call the vertical farming entrepreneur in closed spaces, specifically controlled, controlling all aspects of production and going beyond the current
few products that this kind of agriculture is production, but to much broader. And we have self-farming. We have the alternative foods, often called artificial food production, a biotechnology entrepreneur kind of farmer producing food from cultured cells. Around the social profiles, we have three. So first of all, the social care farmers. So a big One Health kind of food and healthcare provider type of farm. Regenerative farms, which are much more networked and with a holistic approach, and the social, environmental aspect of farming come to the fore in these networks of regenerative farms. And finally, urban farming, which are basically providing agricultural experience in cities and are becoming part of the new, more sustainable urban model. Finally, we have three types of profiles stemming from the cultural trends. And the first one is lifestyle farmers, which really focus very much on the back to the land kind of philosophy, with self-actualization and self-growth and personal development being one of the main aspects of going into that, and the value of the quality of life. Secondly, we have serious hobby farmers, so those who are actually working and have a passion for working hard on farms as part of their broader lifestyle, complementary to their work, complementary to the other activities they do. And finally, we have also community provisioning farmers, farmers that are more caregiver and citizens in this world of informal food networks and of the maybe less monetary gift economy. So these are the 12 profiles. We have used them to spark discussions in different fora and actually to discuss the future of agriculture, and many different questions emerge around what could farming look like with all these different profiles. I think one of the challenges that we have discussed very much is that we see that there are different situations, and the current trends actually make it more possible to have new types of farming, new ecosystems, new models, but we still want them to go in the same direction on environment and climate, and we still want them to be profitable and to work well. So how do we assure that policies and that our support actually helps all of them to develop? Secondly, how to build transformative resilience in the face of the growing volatilities of different aspects. So we have the trends that show that the situation, well, both with markets, but also in terms of environment, will be much more volatile. Not only that, but they are likely to be involved in more diverse and volatile networks in the food chain, but also in society. So how do they manage this volatility? How do they build resilience so that they can survive, but not only survive, but actually work with it in a transformative manner? And thirdly, the very interesting discussion that we keep having is what will actually the word farmer mean in 2040? Will some of these profiles would we call them farmers right now? Should we call them farmers in the future? What will that word mean? And with that, so I want to keep the discussion open, and this is the idea of the study. We do not explain what the future will are. We want to inspire discussions about what it could be, what world we could be living in 2040, and what will be the different roles and potential roles of these profiles in 2040. And it's clear that it's the decisions of today, both the individual decisions of people either going into agriculture or developing their farms, and more common decisions of the consumers, of the policymakers, that will shape this reality towards 2040. So with this is the broad overview of the profiles.
I hope they inspire, again, interesting discussions, because this is the core purpose of the future work. And the second purpose of future work is really to think about what are the diverse and potential different future options are there. We keep saying in the foresight team that there is no one future. The more futures we imagine, the better we are prepared to face whatever comes up. And this is really the role of these profiles and this study. So thank you very much, and I hope you find it interesting, and please refer back to the study for more details. Thank you. Thank you so much, Maciej. I'm going to ask you to stay with us a few more minutes so I can ask if there is any question from the audience, okay? Queria então perguntar se alguém tem alguma questão que queira colocar ao Maciej, referente aqui ao estudo Farmers of the Future. Temos ali uma questão, vou só pedir que lhe façam chegar um microfone. Professor Pedro Ferreira, pode levantar o braço, que eu penso que não... Muito bem, muito obrigada, ainda não tinha localizado. Maciej, we have one question, okay? Yes, thank you. Good morning. Thank you very much for your presentation, really interesting. I have just a detail, in fact. I retained transformative resilience. I'm really curious about this expression, because they seem to be antagonic, both words in the same expression. For me, it's completely antagonic. And in fact, I would say that resilience should be avoided at all, because in a continuous change of everything, probably resilience is not the best way to address what we have in front. Thank you. That's a very good point. I think what you have nailed is that the word resilience is used a lot, and it has very different understanding depending on the person and the environment, and we mean very different things. So it's entering our discussion, but with very different understandings in the way also we say complexity. I will try to provide some examples from our discussions that we had about this. I think when we looked at the trends and the mega trends that will be shaping agriculture, it was quite clear that many of them are making the farming world much more volatile. So from environment to the changing consumption patterns to really, the world of work and the opportunities of and the conditions of work that are kind of generalized. They are all shaping and will be shaping the decisions in many ways, and will be making it more challenging to actually what people in the end have called resilience, or to be able to stay as a farm, to stay in farming. And we have had the discussion especially around the established farmers. So we have one profile which is patrimonial, which is maybe the more kind of original way of thinking about resilience. So just trying to survive and to weather through all these different volatility. But in fact, all the other models are also adapting to constant changes. And in the adaptive model, the one which have stemmed actually from our discussion now on a diversified farm, a big discussion around the farmers who have now diversified farm is that in fact they say, well, in fact for us to survive, we have to keep reinventing ourselves in a way in what is the broad idea of the farm and building around that idea. So every few years we have to really rethink, what is the general concept of the farm. And this adaptive farm has become very much a kind of a concept farm. In other environments, also the resilience or just this will to survive and to weather through these different problems kind of means that they have to keep thinking about how to transform, how to
not even adapt their business, but how to change their business so that they are on top of these changes. And this was the concept of this transformative resilience, or resilience that does not mean staying the same, but the resilience meaning that using the changes and the volatility that is happening around to actually adapt the farming. Now, of course, then when we had our discussion, the financing, the knowledge base, and the capacity has to be there to be able to do this, and this is why it has become one of these big questions. Thank you very much for the question. Thank you, Maciek. Mais alguma questão que queiram colocar? Temos aqui mais uma questão. One more question, Maciek? Good morning. It's Margarida Oliveira from IT Kibinova. Thank you for your very interesting presentation. I was interested in knowing, when you mentioned that there are legal aspects that have to be considered for all these different systems of farming, what do you think is more urgent? And eventually, what do you think will be more difficult to have established with this huge diversity of farming systems? It's a tricky question, I know. Yeah, thank you very much. I think when we discussed the results of the study also with policymakers, it wasn't so much an individual aspects, but the difficulty was actually in mapping and understanding the emerging farming profiles and farming practices. So in much of the decision making that we saw and the decision makers we discussed, they have a certain specific vision that was shaped by their experience and by the things they were exposed to about what the farming looks like. And very much the legal framework is shaped by our certain understanding of the system. And there is no quick way of updating this network, of actually getting the policymakers together with the farmers to think about, well, what is changing? What do we do now? What do we look like? So, for example, all the farmers around the kind of cultural trends, those that are lifestyle series, the future kind of profiles of lifestyle series hobby and community provisioning have never been of much of an interest of the policy, but now there is more and more research that we also base ourselves on that say, well, they do produce food even if, you know, with limited commercial kind of aspects of their production, and they need to be considered. So really what is at this stage, what we found is that is the most needed is even earlier before the laws, is really to actually be able as policymakers to understand this diversity and to be able to quickly map what are the challenges and the opportunities of different groups. In terms of in terms of also of the relations between the different groups, this was the other aspects in more legal terms. So we found also across Europe that there are very different situations and different conditions. So, for example, social care farming, which is a sector that is very much emerging in sort of little pockets across Europe. So farms that connect food and health are developing in Europe in very, very different conditions, both legal and institutional in general, because they rely a bit on agricultural policies, but they also rely a bit on healthcare policies and how these are shaped. So because they are not the focus only of agricultural policy, there is much more elements to take care of. So as you said, it's a tricky question. I tried to answer to some parts of it, but yes, I think fully this is maybe also the challenge of this study. We propose some ways of discussing it further, and we hope that there will be further discussions where people will think about this in more detail. Yeah, thank you. Thank you so much, Maciej. So
Thank you again for your presentation and for sharing all your thoughts with us. I think we have a lot to reflect today with these mega trends and also with this profile. So thank you again for your presence and have a nice day. Thank you. Thank you very much, and I wish you good discussions. Thank you. Thank you, Mathieu. Tivemos então aqui um overview inicial, que foi um bocadinho o pontapé de saída para o que vamos discutir durante esta manhã. No fundo, fomos procurar alguns dos perfis que este estudo revelou para poder perceber o que é que já estamos a fazer no terreno e como é que estes agricultores se estão a identificar, que modos de produção, culturas é que querem, e perceber como é que estamos. Embora, na realidade, quando olhamos para este estudo, percebemos que há aqui, se atentarmos à realidade portuguesa, uma fusão, um mix de muitos perfis, não é? Nós temos hoje em dia o agricultor intensivo é igualmente um agricultor adaptado e pode ser também um agricultor patrimonial no sentido da sua herança de terra. Portanto, há aqui um grande mix no caso da nossa realidade de alguns destes perfis. Portanto, vai ser muito interessante perceber como é que eles vão evoluir em função destas que são as tendências futuras da agricultura. Antes de passarmos aqui ao nosso primeiro bloco, onde vamos falar com o agricultor regenerativo, eu convido-vos a ouvir uma mensagem, um vídeo do nosso parceiro da Syngenta. Muito bem, ficam-nos aqui esta mensagem, com algumas mensagens fortes, e vou então pedir que se junte a mim no palco o João Sanganha, que penso que já estará por aqui, já preparado, para virmos então falar
Agricultura regenerativa. Um dos perfis que o estudo identificou João, sente-se aqui ao meu lado. Vamos só aqui retirar o microfone. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito este nosso convite. Quando pensámos em falar de agricultura regenerativa neste AgroIN, na verdade a primeira ideia foi tentar trazer aqui um exemplo de algum agricultor mais convencional, digamos assim, que estivesse a aplicar práticas regenerativas na sua exploração. E existem muitos e bons exemplos, e alguns deles estão aqui nesta sala hoje, mas considerámos, na nossa análise, que a área da pecuária estava bastante mais desenvolvida nas práticas regenerativas, até porque na agricultura, na parte das culturas, estamos ainda a começar algumas práticas iniciais que não estão, se calhar, muito consolidadas ainda e, portanto, os agricultores também ainda não se sentem propriamente muito à vontade de se considerarem regenerativos e percebemos bem porquê. Na área da pecuária as coisas não são bem assim, já estão realmente bastante mais desenvolvidas e percebemos, em primeiro lugar, que tivemos que desmistificar esta questão do regenerativo. O que é isto da agricultura regenerativa? Porque muitas vezes este termo é entendido um bocadinho como quase esotérico, não é? Vem uma coisa estranhíssima e não tem nada. Estava aqui a ver o vídeo da Singenta e havia uma frase que me chamou a atenção, que é que temos que pensar de uma forma mais inteligente. E é tudo isso que, no fundo, é a agricultura regenerativa. Exatamente, porque até se pensarmos que a terra arável que existe neste momento tem vindo a reduzir ao longo dos anos, portanto as nossas práticas têm que ser alteradas de modo a conseguir inverter esta tendência. Relativamente à agricultura regenerativa e àquilo que nós fazemos... Está para perceber um bocadinho o que é o conceito, o que é isto da agricultura regenerativa, para que todos entendamos? No nosso contexto e na nossa operação, a agricultura regenerativa funciona mais ou menos em 5 pilares fundamentais. Pronto, o primeiro é a integração dos animais, nomeadamente bovinos, que é essencial. Para quem não os tem, a introdução dos estrumes na rotação das culturas ou nas fertilizações das culturas também é essencial. Depois temos que usar uma grande diversidade de espécies quando instalamos as nossas culturas. Temos que ter o cuidado de manter uma cobertura do manto vegetal sobre o solo o máximo tempo possível para ajudar a proteger o solo da erosão, dos raios solares, do vento, da chuva. Temos que fazer um esforço para manter raízes vivas o máximo tempo possível. Bom, nós conseguimos com os prados permanentes e com o regadio, mas existem zonas da exploração que estamos já a fazer tentativas com outras espécies, nomeadamente luzernas de sequeiro, em que em pleno agosto temos zonas verdes, que é fantástico. João, desculpa interrompê-lo. Só para fazer aqui um pequeno enquadramento. Nós estamos a falar, o João representa uma exploração pecuária que começou nos anos 80, não é? Exatamente. Como um produtor convencional para uma vacaria, não é? Exatamente. Leite. Nós temos uma produção de leite convencional. E que depois, já nos anos 2000, reconverteu para o leite biológico, portanto houve aqui alguma preocupação em fazer algum produto diferente com maior valorização do mercado. Pouco tempo depois começaram logo a fazer esta transição para o maneio holístico, que já era uma forma de entrar nesta parte regenerativa, e o que queria que nos contasse é o que é que vos levou a esta evolução? Qual foi aqui o driver para, de repente, uma exploração leiteira convencional, vamos fazer uma coisa diferente e vamos integrar práticas regenerativas? Muito bem. Nós, grande parte das práticas já as fazíamos todas. A grande introdução que fizemos foi em 2015, quando introduzimos o maneio holístico, o pastoreio holístico na nossa operação. Basicamente, eu não sou agricultor de formação, portanto, tinha a minha vida na parte engenharia civil de formação e trabalhava nas obras. Trabalhei na Irlanda, em Angola, e andei espalhado pelo mundo a fazer coisas diferentes. Depois, quando decidi regressar à exploração familiar, fui um bocado estudar e ver o que é que os outros países fazem e o que é que fazem de melhor na parte de pastoreio, que era o que nós já fazíamos. E, pronto, e a investigar, encontrei o TED Talk do Alan Savory, que é contagiante, quando vemos a apresentação dele. E isso disparou para fazermos as coisas de maneira diferente e, pronto, e depois começámos a experimentar e a implementar.
Pronto, e os resultados foram fantásticos e temos... E por onde é que começaram? Só para entender como é que se começa então a fazer aqui esta conversão. Nós, como é óbvio, não é impossível... Houve aqui uma oportunidade também, desculpa interrompê-lo, que foi uma questão sanitária que vos levou também a uma redução drástica do efetivo, não é? Isso foi na altura quando entramos para o leite biológico. Pronto, uma questão sanitária, tivemos que fazer um abate do efetivo, que nos fez parar e pensar se estávamos a trabalhar da melhor maneira. Pronto, quando começámos de uma forma muito lenta e ter os animais mais em pastagem. Pronto, e verificámos que as produções eram modestas, mas conseguíamos ganhar mais dinheiro. Portanto, não estávamos tão dependentes de tantos inputs externos e o pouco que produzíamos sobrava. E tínhamos mais margem, mais rendimento, o que não acontecia da outra forma, da forma mais intensiva. E pronto, e depois paulatinamente temos vindo a melhorar as nossas técnicas, pronto, que culminou com o maneio holístico, o pastoreio holístico, que acho que foi o grande salto evolutivo que fizemos. Então vamos explicar o que é isto do maneio holístico. Exato. Lá está, parece uma coisa logo esotérica. Exato, mas é bastante simples. De uma forma muito simples, o pastoreio holístico é uma... Nós tentamos imitar o efeito de manada que nós vemos muitas vezes nos documentários na televisão, dos grandes mamíferos, com efeitos predadores sobre as manadas. Portanto, como vemos, as manadas deslocam-se sempre juntas e nunca estão muito tempo no mesmo sítio, estão em movimento constante. Portanto, nós substituímos os predadores pela vedação elétrica e depois acabamos por concentrar os animais em áreas muito pequeninas e estamos permanentemente a mudá-los. Se colocarmos isto em Microsoft Project, é muito fácil de ver o tempo que demoramos a fazer estas voltas e o tempo de repouso que conseguimos dar às pastagens. Isto tem um efeito brutal no seu desenvolvimento. Há muito maior desenvolvimento radicular, alteramos a composição das pastagens, o pastoreio dos animais deixa de ser seletivo para ser não seletivo, portanto, não há infestantes, não há coisas que as vacas não comem. Elas têm que comer tudo. Aquele efeito, a pressão que elas sentem, estar todas muito próximas umas das outras, faz com que devorem a pastagem totalmente. E isso tem um efeito brutal no desenvolvimento da pastagem nos anos seguintes. E a verdade é que nós todos os anos vimos pastagens cada vez mais ricas e mais produtivas. E as nossas produções aumentam cada vez mais e usamos cada vez menos áreas para essas produções. Portanto, pois o João estava-me a dizer que tinham 250 vacas e que conseguiram, com a mesma área, passar para 450. Exatamente, com um aumento muito curto de custos. Portanto, cerca de 15% de custos que aumentámos e praticamente duplicámos o efetivo. Se quisermos pensar de uma forma muito simples e para perceber como isto funciona, para um agricultor que tem uma exploração de vacas de carne, por exemplo, com vitelas ou desmame, se fizer as contas, é muito mais barato implementar um sistema de vedações elétricas e o maneio holístico, porque certamente em 3 anos, no máximo, duplica o seu efetivo, com os mesmos custos, de comprar uma propriedade nova para ter o mesmo rendimento e a mesma produção. Portanto, é a forma mais barata de alavancar um negócio. E há muita gente a fazê-lo e isso é facilmente comprovado. No Alentejo já somos muitos a trabalhar assim e já há pessoas a trabalhar muito bem. João, qual é a importância aqui também da tecnologia neste maneio regenerativo? Bom, nós, no nosso caso, não usamos pouca. Basicamente, quando fazemos as sementeiras, temos os tratores com o GPS, com o autoguiado e, por vezes, com o drone também fazemos uns voos para verificar as zonas onde as culturas não são não têm as produções que nós esperamos e para incidirmos aí as fertilizações com os estrumes dos animais, ou fazer o bale grazing, que acaba por ser, mais uma vez, efeito impacto animal muito grande, muita matéria orgânica, muito transtorno e depois muito repouso a seguir. João trouxe-nos uns slides que gostava de partilhar umas imagens connosco. Podemos passar? Vou só então pedir à nossa Regi para nos aqui algumas imagens. Muito bem. Esta planta é conhecida como uma erva daninha na minha zona, chama-se erva relógio ou erva de garfo. O nome latim é Erodium mochatum, se não estou em erro. Nós verificámos que nos parques onde tínhamos a abundância desta erva daninha, verificámos que as produções dos animais disparavam brutalmente. Ficámos intrigados e fomos analisar
e verificámos que a planta, cortada em verde e depois mandada a analisar de imediato, tinha 29% de proteína, tinha unidades forrageiras de leite de 1,15, de carne 1,1, se não estou em erro. E pronto, é um bom exemplo de que nós temos que olhar para a terra e para a biodiversidade e para as plantas que existem na nossa exploração de uma maneira diferente. Peço desculpa, João, deixe-me só ir buscar aqui o apontador por lápis. Muito bem. Não trouxe para podermos passar. Isto faz-me lembrar um bocadinho uma história de um agricultor biológico que eu visitei aqui há muitos anos, e quando visitei fiquei muito mal impressionada, porque era um pomar, não estava sequer em fase produtiva e tinha um mato quase com 1 metro de altura, e eu achei que era um pomar abandonado. E perguntava, mas como é que faz a gestão aqui destas ervas daninhas todas? E ele olhava para mim e dizia-me, com um ar muito sério, não existem ervas daninhas, existem ervas sobre as quais pouco se sabe. Pronto, e eu na altura achei, pronto, um louco. Foi um bocadinho isso, porque fiquei realmente muito mal impressionada com tudo aquilo. Mas a verdade é que hoje em dia nós temos, por exemplo, o ramo da botânica a entrar na agricultura, mesmo nos ramos da intensificação sustentável, para nos aportar conhecimento sobre este tipo de plantas, não é? E a verdade é que estas ervas daninhas acabam por ser indicadores de problemas que o nosso solo tem. Por exemplo, na nossa exploração temos elevados níveis de toxicidade de ferro e manganês e geralmente, por exemplo, nestas zonas a planta que se desenvolve mais é o rumex, vulgarmente conhecido como a azeda, que tem uma flor assim vermelha e pronto, é um indicador. Portanto, nós sabemos perfeitamente do nosso solo onde temos esses problemas e pronto, e o que fazemos depois para atacar. Posso passar, João? Sim, com certeza. Pronto, esta é a mesma planta, para perceber o porte, está ali a minha bota, bate-me praticamente pelo joelho. Isto também foi um ano de muita chuva, que produziu muito, que é um pormenor da planta, da mesma planta. Pronto, eu tive a oportunidade de ver já, é extraordinário. Dos cravelhos. A verdade é que a não utilização de pesticidas, de herbicidas, de fertilizantes, tudo o que termina em sida nós não usamos nada. Faz um aumento brutal dos cravelhos, das aranhas, dos insetos, das aves. A diversidade é enorme e abunda. E a verdade é que nos locais onde há o pastoreio dos animais, a população de escravelhos é tão grande que a verdade é que as bostas dos animais, passado 3, 4 dias, estão praticamente todas infiltradas no solo. E acho que há outra fotografia que ajuda a mostrar. Pronto, aqui está. Portanto, isto ou seja, é transformar em solo. Isto é o escravelho que migra o estrume todo para o interior. Pronto, isto tem efeitos fantásticos. Não é? E não é preciso gradiscos para incorporar, não é preciso reboque de estrume para espalhar. Sai tudo gratuito. Não é? Temos mais imagens, João? Não. Temos. Pronto. Esta é uma fotografia dos animais a pastorearem com mais pressão. Eu acho que existe uma outra que é mais afastada, que ajuda a perceber melhor. Pronto, este para mim é um bom exemplo daquilo que é o pastoreio holístico e aquilo que nós queremos fazer. Portanto, vedação elétrica, animais muito agrupados e com movimentos constantes. Portanto, nós, no caso nas vacas de produção de leite, deslocamos-las 2 vezes por dia. Uma pastagem da manhã e a pastagem da manhã, tarde e da noite. Portanto, praticamente os animais... Nós só temos que fazer a vedação elétrica, portanto, as vacas vão, comem, são ordenhadas, voltam à pastagem. Portanto, fazer esta gestão desta rotação, quantas pessoas têm consigo? Sou eu que faço, são 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde. Mas é preciso implementar e pronto, há sem dúvida, pois há sempre algum investimento da parte da vedação, mas lá está. Com o aumento que conseguimos fazer do efetivo, comprar outra exploração é certamente mais caro do que e arrendar mais. Era uma otimizar, no fundo, exato, o que temos, a terra que tem. E tentar produzir mais. Bom, estas são mais fotografias que esta, neste caso, foi uma experiência que nós fizemos em que colocámos a carga animal de 1.200 animais por hectare. Portanto, basicamente, o número de animais pela área que lá estava resultava em 1.200 cabeças por hectare. Pronto, tinha a pastagem muito fibrosa e que precisava de uma perturbação maior para avançar. E pronto, esta é uma fotografia de um exemplo disso que correu muito bem. Aqui, neste caso, são os animais de recria que nós colocamos nas pastagens de sequeiro, pronto, que depois damos um suplemento de proteína para tentar regular a digestão da fibra, que normalmente usamos luzerna desidratada. E pronto, damos cerca de 2 kg por animal por dia
E pronto, e mais uma vez, vedação elétrica, movimentação constante dos animais. Pronto, e a verdade é que todos os anos as pastagens produzem muito mais. Aqui é um exemplo das sementeiras que nós fazemos. Portanto, um dos pilares fundamentais da agricultura regenerativa é a mobilização mínima do solo, de dar preferência à sementeira direta. Pronto, é o que nós fazemos. Nós nas pastagens, no caso do verão, para termos um bocadinho mais aumento de forragem, fazemos sementeira direta de erva de Sudão. E pronto, neste caso é um exemplo de como um parque que estava a ser feito para uma pastagem da noite. Portanto, temos que usar a Moto 4 para derrubar o sorgo e poder instalar a vedação para os animais depois identificarem. E este é o exemplo, o semeador a fazer a sementeira direta sobre a pastagem, e depois há outra fotografia que mostra também já o sorgo, que se vê ali o sorgo. Portanto, não interrompemos o ciclo. Portanto, as plantas estão numa sequência sempre natural e tentamos sempre maximizar a sua utilização. Há zonas que produzem muito, há zonas que produzem pouco. Pronto, e esta é a parte gira disto. Temos de tentar perceber se há umas que produzem muito, temos de tentar perceber porque é que nas outras não dá e o que é que temos que alterar para mudar. Por exemplo, aqui neste caso, aquela que tínhamos a fotografia era uma zona boa, também batia pela canela e tinha uns da minha altura, portanto, as diferenças de produção são muito grandes, mas a verdade é que aqui fizemos, já se não estou em erro, 4 ou 5 cortes adentro com a forragem desta altura, que é brutal. Como é que se comportou este sistema num ano de seca como o que vivemos? Antes de começar a chover agora, como é que se comportaram as pastagens neste ano de seca? Eu tive a oportunidade de visitar, não a sua exploração, mas um outro produtor na área da pecuária regenerativa, que estava com umas pastagens, eu não diria espetaculares, porque não seria tão exagerada, mas com pastagens com um ar muito normal, que não eram regadas e não chovia há não sei quantos meses. Exatamente. Há pessoas que fazem os cover crops e que tentam nomeadamente na altura de primavera-verão, instalar, fazer uma mistura muito grande de sementes, que é outro dos pilares da agricultura regenerativa, é a diversidade das espécies que nós estamos a instalar, que é instalar, por exemplo, a erva de Sudão, os nabos, o feijão frade, espécies, os xíxaros, diversidade e escolher as zonas mais úmidas, não é? E a verdade é que, se for instalada no tempo certo, estamos em agosto e temos plantas verdes. Plantas verdes resultam em fotossíntese, sequestro de carbono, aumento da profundidade das raízes, compactação do solo, aumento do teor de matéria orgânica. Pronto, e é isto que se pretende, tornar a exploração mais resiliente e mais produtiva. Muito bem. Eu já vou dar a oportunidade para podermos colocar algumas questões ao João, mas vamos ter agora uma segunda parte desta conversa e vou chamar já, vou pedir para me colocarem no ecrã, Walter Brunner, que penso que já estará connosco. Bom dia, Walter. Consegue ouvir-me? Bom dia a todos. Olá, bom dia. Viva. Me escutam bem aí? Estamos a ouvi-lo também muito bem. Muito obrigada por estar connosco hoje. O Walter vai... Estamos com delay, já percebi. Tenho que me acalmar. Ia dizer que o Walter vai partilhar o... Agradeço. Vai correr bem. Vou-me calar, Walter, está bem? Ok, não. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando deste grande evento. Gostaria de estar presencialmente aí, infelizmente que esta vez não foi possível, talvez numa próxima. Acabo de acompanhar as apresentações, os comentários do João, que eu acho que estão muito na linha de algumas coisas que estamos desenvolvendo aqui na América Latina, no Brasil, em termos de agricultura regenerativa, inclusive relacionado com a pecuária, com a produção de gado. E acho que vai ser interessante poder compartilhar com vocês um pouco uma experiência e um projeto que temos neste caminho aqui no Brasil e que pode dar ideias e ajudar também a discutir as alternativas e os caminhos de agricultura regenerativa que com certeza vão ajudar a incrementar, a aumentar a produtividade, a produção de alimentos, mantendo e assegurando questões ambientais, questões de preservação do meio ambiente. Walter, convido então a partilhar, tem uma apresentação para partilhar connosco, a partilhar então este projeto de regeneração de pastagens na Amazónia. Creio que é sobre esse projeto que nos vai falar. Na verdade não é na Amazônia. Não é na Amazónia, pronto.
é na região do Cerrado. O Brasil tem 5 grandes biomas. Esse projeto é na região do Cerrado e eu vou dar um contexto para poder entendermos o projeto. Vou compartilhar alguns slides, tentando assim facilitar a compreensão deste projeto. Meu slide já está visível aí? Está visível, embora não esteja em modo de apresentação. Não sei se consegue colocar. Passar para o modo de apresentação. Vou compartilhar novamente para ver se facilita. Walter, se não conseguir colocar em modo de apresentação, não vamos estressar com isso. Vemos mesmo assim. Melhorou? Não está em modo de apresentação, mas não vamos teimar mais. Ok, então eu ficamos assim, Walter. Perfeito, obrigado. Para dar um contexto na apresentação, para mim é importante que a gente entenda as grandes dimensões e áreas do Brasil, que tem nos seus principais cultivos soja, milho, cana-de-açúcar, café, algodão. O Brasil é grande exportador, grande líder mundial em várias dessas culturas, mas também tem grande produção pecuária. O Brasil é um dos maiores exportadores e maior produtor mundial de carne bovina, sendo responsável por cerca de 1/4 da produção do planeta nesse setor, e também é o maior produtor exportador de frango, carne de frango, além de ser líder também nas áreas de soja, café. Soja participa com cerca de metade do mercado mundial, café com 1/3, suco de laranja, que tem mais de 70% das exportações do Brasil, açúcar com mais de 35%. Então, é importante entender que são grandes áreas, uma cultura que vem se desenvolvendo desde o descobrimento do país aqui em 1500, no início de forma muito extrativa e com pouca tecnologia. E isso, obviamente, trouxe consequências para a questão de solo, para a questão de conservação, para a questão de meio ambiente. E aí eu gostaria de entrar nesse ponto para entendermos, isso aqui é um gráfico esquemático para entendermos o Brasil. Se você vê a área total do país, nós temos 653 milhões de hectares, cerca de 2/3 do país, que são áreas de preservação hoje, são áreas de floresta, você mencionou o Amazonas, são áreas de reservas indígenas, são áreas de recuperação ambiental onde não se pode praticar a agricultura. O Brasil, como eu mencionei, tem 5 biomas e cada bioma tem legislações específicas de percentual de área de preservação. Aí nós temos toda essa produção que eu mencionei antes, que coloca o Brasil na liderança mundial de várias culturas, sendo fundamental para a segurança alimentar do planeta. Nós temos 7,8% da área do país, que são 66 milhões de hectares para a agricultura. Essa é a área que produz tudo isso. 66 milhões de hectares, que representam menos de 8% da área. Não estamos a ver os slides. Walter, consegue ouvir-me? Desculpe. Nós não estamos a ver os seus slides. Continuamos no primeiro slide e eu penso que já está no segundo ou no terceiro, que já está a falar aqui das estatísticas. Perfeito. Estou com um slide aqui que seria muito importante tentar compartilhar. Certo. Eu vou colocar esse outro slide aqui. E vou ver por que não está compartilhando. Esse é o slide da área que eu estou comentando. Muito bem, agora já estamos a ver. Perfeito. Então, como eu mencionei,
essa seria uma divisão esquemática da área do país, e é importante entendermos essa divisão, porque aí nós entendemos que no Brasil hoje existem 180 milhões de hectares, que são cerca de 21% da área total do país, é uma área enorme, que são áreas de solos que nós chamamos de solos degradados, solos que ao longo do tempo foram explorados de forma extensiva, intensiva e que não tiveram a aplicação de tecnologias e de cuidados de preservação do mesmo. São áreas onde, em muitas áreas, nós temos produção de gado com uma produtividade muito baixa, às vezes inferior a 2 ou até a uma vaca por hectare, e áreas onde, de forma geral, o resultado é bastante baixo. E é nessas áreas que nós focamos para aplicar programas e para desenvolver iniciativas de agricultura regenerativa. O total de percentagem aqui, para fechar, inclui esse canto da direita, que são áreas urbanas que estão fora. Então, você vê 8% da área do país produzindo tudo isso, o país com uma responsabilidade, eu acho, e um papel crescente na segurança alimentar do mundo, e que hoje tem um potencial de 180 milhões de hectares com baixíssima produtividade. E nessas áreas que nós estamos focando, é nessas áreas que nós estamos falando. Falando como? Desenvolvendo um projeto aonde, baseado em pilares que asseguram a aplicação de tecnologia através de parcerias que são chaves, que são muito importantes, e aí eu destaco, são parcerias com instituições financeiras e bancárias, porque o pilar financeiro é fundamental para a sustentabilidade do programa de longo prazo, porque a recuperação de área, a agricultura regenerativa é de médio e longo prazo, não é de resultado imediato. A questão de um pilar de sustentabilidade ambiental, nós temos parcerias com organizações ambientais mundiais, queria destacar a TNC, Nature Conservancy, que é um grande parceiro também desse projeto, e parceria com instituições de pesquisa e desenvolvimento, no caso aqui do Brasil, da Embrapa, que é a grande entidade de pesquisa nacional. Com essas parcerias, desenvolvemos protocolos de aplicação de tecnologia nessas áreas, protocolos que vão desde o início na amostragem do solo, para detectar as características e as necessidades que esse solo precisa. Buscamos, a partir daí, tecnologias das mais variadas áreas de insumos para a recuperação desse solo no longo prazo, tecnologias de sementes adaptadas a solos mais pobres para a recuperação desses solos, e podemos, ao longo do prazo, dos anos, acreditamos no desenvolvimento dessa área. Esse projeto focado nessa área começou a ser estruturado há cerca de 2 anos. Na verdade, nós já tínhamos uma experiência interessante, e aqui eu faço a conexão um pouco com o trabalho que o João vinha explanando. Nós já tínhamos uma experiência de um grande projeto nacional no Brasil, com o governo brasileiro, que chama-se ILPF, que é a integração da lavoura, da propriedade e das florestas. Com essa integração, num projeto também de parceria nacional, que é um projeto que já passou por vários governos, aprendemos muitos. E temos uma rotatividade entre culturas que podem ter a rotação com pastagem. Então, áreas que são usadas durante alguns anos para pastagem, e aí depois são recuperadas através de investimentos para a agricultura, para recuperar esse solo e voltar à pastagem posteriormente. Então, esse ILPF nos deu experiência e nós criamos esse novo programa, que é o REVERT. O REVERT, com a aplicação dessas tecnologias para recuperação de solo degradado, com essas parcerias que eu mencionei, ele teve o primeiro piloto no campo o ano passado. Esse piloto colocou produtores, na verdade, com foco em 30 mil hectares,
aplicaram pelo primeiro ano, tivemos um excelente resultado e estamos agora, este ano, aumentando, escalando para mais 100 mil hectares este programa. E acreditamos que num horizonte total de 5 anos, vamos ter mais de 1 milhão de hectares já participando nessa recuperação de solo. O que isso nos traz? Qual é o benefício que nós temos e aonde vem o resultado disso? Nós vamos ter aumento de produção, aumento de produtividade, recuperação de solo, recuperação de condições ambientais, recuperação de biodiversidade, sem necessidade de fazer pressão e invadir as áreas de preservação, que são aqueles 66%, aqueles 563 milhões de hectares. Então, esse é o conceito desse projeto, é o projeto Reverte, onde a Syngenta, com parceiros, vem desenvolvendo um programa que acreditamos traz muitos ensinamentos, temos aprendido muito com esse programa e que pode ser replicado, inclusive, óbvio que com condições diferentes. Eu sei perfeitamente que aí em Portugal são áreas muito menores, são uma característica agrícola bem diferente, inclusive com culturas diferentes, mas o conceito da agricultura regenerativa, o conceito da recuperação de áreas degradadas e de uma agricultura sustentável ao longo prazo, eu acho que traz grandes ensinamentos aqui e é o que eu gostaria de compartilhar. Estaria à disposição desse grupo para a gente aprofundar qualquer ponto em relação a esse projeto. Muito bem. Walter, muito obrigada pela sua partilha. Eu queria agora dar a oportunidade à plateia para podermos colocar algumas questões, quer ao Walter, quer ao João. Não há questões. Só é preciso a primeira para desbloquear. Sabem como é que é? Temos aqui uma questão. Só pedir para trazerem um microfone, por favor. Olá, bom dia pela iniciativa e João, parabéns, gostei imenso daquilo que nos trouxe. E a minha pergunta é, como nós vimos, há um perfil de agricultores que começa a abrir portas, mas também depois tem as suas barreiras. Já falámos sobre a legislação, por exemplo. O que eu lhe perguntava é, eu conheço também outras explorações pecuárias, teve algum, ou tem algum constrangimento a nível de legislação, ou algum, por exemplo, na questão da sua classificação em termos de exploração e depois no licenciamento, essas coisas. Quais são os entraves maiores que tem com esta aplicação desta nova técnica? O principal problema que eu vejo, ou a limitação que nós temos, os apoios comunitários, não podemos esconder, são uma componente importante do rendimento do agricultor. Por exemplo, se eu quiser fazer no verão uma mistura de uma cover crop, uma instalação de uma cultura com muita diversidade em regadio, eu sou prejudicado em termos de apoios comunitários. Portanto, vou ter que investir da nossa margem, sem ter qualquer tipo de apoio. Eu vou dar um exemplo, eu posso fazer um pivô para culturas forrageiras de primavera-verão, sorgo, em que tem um subsídio generoso por hectare. Se eu quiser fazer uma mistura, sou penalizado. Não posso fazer. Esta é assim que eu me lembro de repente, o principal entrave da exposição. Em termos de licenciamento, às vezes o maior que eu vejo é para terras mais produtivas, e se queremos nós trabalhamos em modo de produção biológico na propriedade toda. Há uma limitação de 2 cabeças normais por hectare. O nosso solo estava um bocado degradado e ainda não atingimos a sua plenitude. Mas se nós conseguirmos alavancar produção e incorporação de matéria orgânica no solo, aumento do nível de matéria orgânica no solo e aumento de produção, nós vamos sentir necessidade de ter mais animais e vamos passar as 2 cabeças normais por hectare. Nós, por exemplo, onde temos os pratos permanentes de regadio, apesar da exploração ser maior, a exploração no total são 1.200 hectares, mas por exemplo, nós trabalhamos com as vacas de produção de leite, cerca de 450 vacas em produção, mais vacas secas, mais novilhas, em 130 hectares.
A vantagem é que temos o montado e podemos diluir o encabeçamento pelo resto das áreas. Mas a verdade é que se nós conseguimos propagar aquilo que fazemos naquela zona para a exploração toda, vou ter um entrave brutal de encabeçamento. E acho que isso está mal. O encabeçamento deve ser proporcional àquilo que a terra pode produzir. Pode ser meia cabeça normal por hectare, ou 4, ou 5, é o que o solo permitir. E essa é uma limitação. Mais questões? Aqui mais uma questão. João Coimbra, por favor, o micro. Bom dia, João Coimbra. Sou agricultor de grão e dou os parabéns, que eu acho isto fantástico, conseguir chegar a este nível de eficácia. Duas perguntas. A água tem sido aí também reveladora de poder incrementar o encabeçamento. Qual é a sua limitação em termos de acesso à água, neste caso, se ela podia vir a incrementar também nos outros lados, ou o próprio sequeiro conseguiu incrementar mais vezes aquilo que produzia no passado? A segunda, eu vejo as vedações físicas. Não há possibilidade já de pôr uns colares com vedações digitais, onde a própria tecnologia diria onde é que a vaca estaria, porque aí percebi que é a sua decisão à vista que vai dizendo para a vaca ir mais para a esquerda ou para a direita, para o parque A ou parque B. Penso que já há coleiras digitais que, com a própria noção de onde é que estão as ervas possíveis de comer no dia 2, podíamos levar as vacas a esse sítio. No fundo era saber se a tecnologia tem sido também uma forma de aumentar a eficácia desse bom manejo que estão a fazer. Em termos da utilização da água, nós tentamos reter ao máximo a água que cai dentro da exploração. Nós temos a área do regadio, a exploração é um vale, depois tem as zonas de montado, cotas mais elevadas. E temos a nossa barragem, está uma cota mais elevada relativamente às zonas dos pivôs. Portanto, o que nós fizemos, nós alterámos a nossa carta de sprays para poder regar tudo por gravidade e, pronto, por um lado temos a barragem, uma cota mais elevada e regamos nos pivôs por gravidade. Por outro lado, para maximizar a retenção da água, fizemos valas de nível para aumentar a bacia hidrográfica da barragem a cotas diferentes. Por um lado, aumentando a bacia hidrográfica da barragem, aumentámos a retenção, fizemos depois uma cota mais baixa, também valas de nível, que se ligam entre charcas, e depois temos uma estação elevatória com painéis solares que voltam a pôr água na barragem. Mas lá está, temos temos muitos furos na exploração, mas somos sempre muito dependentes dos anos em termos de pluviosidade. Portanto, este ano vai ser um ano difícil, por exemplo. Vamos ter que regar da melhor maneira possível. Nós, quando é assim, tentamos estender as primaveras, poupamos água e antecipamos o outono. Temos de trabalhar assim. Quando há abundância, regamos sem limite. Se bem que agora os custos de energia elétrica também dão-nos aqui uma dificuldade acrescida. Relativamente aos colares, eu sei que na Austrália já existe essa solução. Eu penso que ela funcionará melhor para propriedades de uma extensão muito grande, em que nós movimentamos os animais sempre por áreas maiores e deslocamos então com o computador e com o GPS e vamos dando os locais para onde os animais podem ir. No nosso caso, não me parece que ainda seja execuível, porque nós trabalhamos com áreas muito pequeninas e penso que a tecnologia não esteja suficientemente desenvolvida para trabalhar dessa forma. E, por outro lado, já temos também um investimento feito em termos de... O nosso sistema é flexível. Nós temos caminhos principais onde passam as vedações elétricas, depois trabalhamos muito com vedações móveis. Portanto, hoje é aqui, amanhã é ali, e é necessário depois também muita observação no solo. Eu caminho muito na exploração para perceber como é que estão os parques. Não segue uma sequência natural, ou em termos de continuidade, as parcelas não são jusantes, portanto, pode haver zonas, elas estão num parque, eu posso ter outra a 1 km de distância que, entretanto, recuperou muito melhor e é lá que os animais vão. Pronto, e esta flexibilidade, eu penso que com esses colares ainda não é possível atingir, mas o caminho passa por aí, porque, de facto, as vedações e este dá trabalho.
Nós agora já temos a coisa mais lubrificada e funciona melhor, mas é a principal limitação para as pessoas avançar. E penso que com isso, quando o preço ficar um bocadinho mais barato também, vai ser uma grande solução para haver mais produtores a avançar com esse sistema. O João Coimbra sempre a tentar incentivar a digitalização, Exato. sempre, desmaterializar tudo. Muito bem. Bem, penso que ficámos aqui um bocadinho com o essencial do que é esta questão da agricultura regenerativa. Esperamos ter desmistificado também aqui algum conceito e, portanto, quero agradecer quer ao João, quer ao Walter Brunner. Walter, muito obrigada pela sua partilha. Desejo-lhe a continuação de um bom dia e de um excelente trabalho, continuar o bom trabalho no projeto. Muito obrigada, Walter. Obrigada, João, pela vossa partilha. Obrigada. Deus. Muito bem, vamos prosseguir. Um dos perfis que o estudo também identificou é o agricultor high-tech e quisemos trazer-vos hoje aqui neste AgroWin um exemplo daquilo que consideramos ser provavelmente o melhor exemplo português na área da agricultura protegida, altamente sensorizada, altamente monitorizada. E, portanto, eu vou convidar a juntar-se aqui ao palco para a sua apresentação, Luís Malpique da Frestia, que penso que já estará preparado. Bem-vindo, Luís. O apontador e o palco é seu. Obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Luís Malpique e faço parte da Frestia Portugal. A Isabel convidou-nos para estar aqui para falar um bocadinho do tipo de agricultura que fazemos. Que é extremamente tecnológica e que trabalha muito com agricultura de precisão. Vou-me focar um pouco nisto, em alguns pontos da agricultura de precisão, e vou-vos dar a conhecer a nossa empresa. Primeiro vou tentar contextualizar para vocês perceberem do que estamos a falar. Ora, o que fazemos? Nós somos produtores de tomate e pimento, variedades muito especiais, e digo muito especiais porque muito pouca gente faz estas variedades. Tem tal um sherry redondo que há cerca de 12 pessoas que fazem isto, 12 companhias. O sherry alongado há cerca de 7 ou 8 companhias que o podem fazer. São variedades mesmo muito especiais em termos de sabor, mas que precisam de condições tecnológicas muito exigentes para se conseguir tirar a produtividade de vida destas plantas. O nosso foco é sempre sabor, sabor, sabor. Em Portugal aparecemos com esta marca que é a Horta Sudoeste, se bem que 85% da nossa produção seja para exportação. Onde o fazemos? Nós trabalhamos com eco-estufas de vidro, estamos no concelho de Odmira, temos cerca de 18,8 hectares de estufa de vidro. O que nos distingue? Eu se calhar, antes de passar para o slide seguinte, o que nos distingue, eu gostava de vos dizer que nós guiamos-nos por cinco conceitos. E estes conceitos são sabor, qualidade, responsabilidade ambiental e responsabilidade social. E, por fim, eficiência, eficiência, eficiência. Reparem que eu repeti 3 vezes, porque é extremamente importante para nós, é um dos nossos focos, é a eficiência em tudo o que fazemos. Em que é que nos distinguimos? Porque trabalhamos com eco-estufas de vidro, porque em Portugal, penso que há mais uma unidade, mas digamos que esta é praticamente única na forma de trabalhar. Distinguimos-nos na eficiência energética, e aqui está outra vez a palavra eficiência, porque somos extremamente eficientes energeticamente. Trabalhamos muito na redução de emissões, ainda não conseguimos chegar ao zero, mas à frente vão perceber porquê. Produzimos mais em menos espaço.
Isto vê um bocadinho na linha dos pensamentos para o futuro, que cada vez é preciso mais alimentação, a população está a aumentar, não podemos pensar em aumentar a área agrícola desmesuradamente, temos que pensar em produzir mais em menos espaço e libertar algum espaço em termos de promoção ambiental e de sustentabilidade da biodiversidade, porque cada vez temos mais problemas com a perda da biodiversidade. Quando falo em mais produção, posso-vos dizer que nós produzimos cerca de 5 vezes mais que uma estrutura tradicional. Eficiência na gestão da água, sim, outra vez a palavra eficiência. E na gestão da água, porque nós utilizamos sistemas de draga gota a gota e trabalhamos em circuito fechado. Não temos efluentes para fora, aproveitamos toda a água que utilizamos. Produção hidropónica, não precisamos de ter uma grande qualidade de solo, podemos montar a nossa ecoestufa, enfim, numa plataforma de pedra, não precisamos do solo para nada, podemos libertar o solo arável para outras coisas, porque nós não precisamos dele e conseguimos ser altamente produtivos. Uso residual de fitofármacos, sim, porque trabalhamos num ambiente fechado e extremamente controlado, portanto o uso é residual, eu direi mesmo que muitos anos é zero, que não precisamos de os utilizar. E a agricultura de precisão, que nós usamos e abusamos da agricultura de precisão. Eu não vou enumerar todos os fatores que nós controlamos através da agricultura de precisão, vou-vos falar aqui em 4 fatores para perceberem o impacto que isto pode ter na nossa exploração. Energia térmica, portanto, quando começamos a falar em energia, vamos a energia térmica e energia elétrica. Nós temos 3 centrais de trigeração, como aquela que está ali na imagem. Ao todo, as 3 centrais conseguem produzir cerca de 7,4 megawatts-hora de energia elétrica e aproximadamente 8 megawatts-hora térmicos, portanto, de energia térmica. Além disso, temos o CO2 que também aproveitamos e que vão perceber mais à frente. A eficiência que nós conseguimos retirar destas centrais é de 97%, 98%. Nós queimamos, fazemos a combustão de gás natural, cerca de 97% a 98% da componente energética, daquilo que o gás nos pode dar, nós conseguimos tirar. Portanto, as perdas são residuais. E, portanto, como disse, temos a produção de energia elétrica, energia térmica e CO2. A energia elétrica para nós é um subproduto, se bem que valioso, é vendido para a rede pública, não tem utilização na produção, portanto, eu não vou falar mais nele. Passando à energia térmica. Nós, com a central de cogeração, nós aproveitamos toda a energia que é dissipada pelo motor, pelo óleo e, acima de tudo, pelos gases de escape. Os gases de escape saem a mais de 400 graus e nós, através de compromutadores, conseguimos reduzir a temperatura do gás a 40 graus, passando esta energia para a água. Aquecemos a água a 90 graus, e vocês conseguem ver, aqui é onde fazemos a permuta de calor. A água quente vem para este depósito, um depósito de calor que temos com 1800 metros cúbicos, que depois utilizamos durante o dia, durante a noite, conforme as necessidades, para manter a estufa à temperatura que queremos. E tudo isto se passa automaticamente. Dentro da estufa, o sistema de aquecimento é muito simples. São estes carris, eu chamo-lhe carris porque isto tem uma dupla funcionalidade, que estão sempre no meio de todas as linhas, como vocês veem aqui de seguida. É aqui que passa a água quente, é aqui que nós passamos a energia térmica e controlamos a temperatura dentro da estufa.
Mas estes carris também servem para se deslocar todos os carros elétricos que usamos dentro da estufa. Portanto, anda tudo nestes carris. CO2, depois de arrefecermos os gases de escape até 40 graus, esses gases vão passar por este equipamento, onde fazemos a limpeza através de um processo catalítico de CO2, eliminamos monóxido de carbono, eliminamos sulfurosos, nitrosos, algum metal pesado que possa existir e ficamos com CO2 puro. Esse CO2 puro vai para dentro da estufa e é todo ele consumido pelas plantas. Quando eu digo que não conseguimos ainda ter emissões zero, tem um pouco a ver com este aspecto, porque há momentos do ano em que nós precisamos de trabalhar com a cogeração durante a noite também, porque são noites mais frias, são dias mais frios, muitos dias seguidos com frio, e durante a noite, quando estamos a trabalhar, não conseguimos aproveitar o CO2, porque não há fotossíntese, não o conseguimos encaminhar para dentro e não temos meios de o capturar e de o manter sob reserva. É um passo que teremos que dar para o futuro, para conseguirmos chegar às emissões zero. Sendo outro fator, que é a produção, que é a água. Temos reservatórios que totalizam uma capacidade de cerca de 126 mil metros cúbicos. As nossas fontes de água são o perímetro de rega do Mira, por um lado. Por outro lado, toda a água da chuva que cai em cima dos 18,8 hectares de estufa de vidro, inclusive o próprio orvalho. Tudo é aproveitado. Conseguem ver aqui os telhados da estufa. Em cada água há sempre um tubo, há uma calha ao longo da estufa e há sempre este tubo que vai ligar, que recolhe toda a água, vai ligar a um tubo principal que está ao nível do chão e depois encaminha a água para os diversos reservatórios que temos. Destes reservatórios vem para esta zona, que é a zona de rega, sistemas de bombagem. Reparem que isto, estamos a falar em agricultura de precisão, tudo isto é controlado por computadores, por programas. A rega nós não dizemos que vai regar às 3, às 4 ou às 5. Não, há sensores dentro da estufa que definem quando é que é necessário regar. No momento que é necessário regar, todo este sistema começa a funcionar, faz as misturas dos nutrientes conforme as necessidades, se é pimento ou se é tomate, porque tem ligeiras diferenças, começa a regar. Utilizamos a rega gota a gota. Trabalhamos em hidroponia com placas de fibra de coco. A água não absorvida pelas plantas escorre nesta calha, para esta calha, é recolhida para um tanque e volta a ser reutilizada. Relativamente à luz, outro fator extremamente importante na cultura nos hortícolas e na agricultura de uma forma geral, nós estamos em Odmira por uma razão, ou por duas razões. Há quem diga que seja, se calhar, das melhores zonas do mundo para fazer horticultura. Isto tem a ver com dois fatores: número de horas de luz anuais disponíveis e tem a ver com uma temperatura amena, porque está junto do mar. Se formos mais para norte, para a Europa, para o norte, não temos horas de luz suficientes, temos que usar luz artificial, que tem custos colossais. Nós não usamos luz artificial. Se formos mais para sul, nomeadamente sul de Espanha, começamos a ter temperaturas extremamente elevadas, o que nos obriga a ter gastos muito grandes em arrefecimento, ou então temos que parar. Portanto, aqui estamos no verdadeiro ponto de equilíbrio entre horas de luz e temperaturas amenas. Agora, a luz é extremamente importante para nós. As nossas estufas de vidro, o vidro dos telhados, é feito com um vidro que foi desenvolvido especificamente para este tipo de cultura. Não é um vidro liso, é aquilo que faz lembrar aquilo que nós chamamos o vidro martelado. E o que este vidro faz é a refração da luz, não perdendo a transmissibilidade. A transmissibilidade de luz é exatamente a mesma de um vidro liso
mas refrata a luz conforme conseguem ver aqui. Qual a consequência disto? Se tivermos um vidro liso, há um raio incidente extremamente forte que provoca este tipo de sombra, muito nítida. O nosso vidro, com a refração da luz, não tem raios incidentes tão fortes, a sombra é isto, é muito difusa, muito... Em termos práticos, o que é que isto faz? Faz com que, não havendo raios incidentes tão fortes, o topo das plantas não sofre tanto, não entra em stress. Por outro lado, as folhas fazem menos sombra aos frutos, a luz, ao ser refratada, aparece por todos os lados e isso promove um amadurecimento muito melhor do fruto. Entretanto, nós no verão há momentos em que temos luz a mais, uma luz muito forte, aí o sistema se detecta que tem uma luz muito forte, pode começar por fechar a estufa com esta manta. Uma manta que tem duas funções, que no verão serve de manta sombreadora, no inverno é uma manta térmica. À noite fechamos sempre isto, para criar um buffer por cima da manta, que é onde se dão as trocas de energia térmica, não perdendo energia no interior da estufa. Se isto não chegar, esta manta, então temos este equipamento, que é um robô. Neste momento ele não é muito fácil de perceber aqui, mas está estacionado nesta plataforma, e esta plataforma está entre dois blocos de estufa. Este robô vai para cima dos telhados de vidro, pode queimar toda a estufa, fica toda branca, para limitar a entrada de luz quando temos luz a mais. Mas vamos imaginar que ontem, nos últimos dias, teve muita luz, caiámos. Hoje está um dia muito nublado, prevê-se que amanhã vai estar outra vez muito nublado. Este mesmo robô limpa tudo e fica outra vez tudo a brilhar. Isto em 18 hectares, em cima de vidro. No inverno é extremamente importante para nós, porque é quando temos um número mais reduzido de horas de luz, quando os dias são mais pequenos, e é muito importante aproveitar toda a luz. Quando temos uma semana ou 2 semanas sem chover, no meio rural há muita estrada em terra, muito pó no ar, esse pó acaba por depositar em cima da estrutura, então este robô anda sempre a limpar, deixar tudo polido, porque menos 1% de luz durante o inverno pode significar menos 1% de crescimento. Por fim, estou-vos a falar em agricultura de precisão, em diversos fatores, tudo isto é controlado por um programa. Há um programa que nós parametrizamos, vê-se aqui um dos técnicos a trabalhar no programa. Temos milhares de sensores dentro da estufa que estão continuamente a dar informações sobre todos os fatores que precisam de ser controlados, e quando isto foge à parametrização, o próprio programa, o próprio computador dá ordens à estrutura para fazer as devidas correções, quer seja subir temperatura, descer temperatura, abrir janelas, fechar janelas, caiar a estufa, fechar mantas, regar, tudo se passa automaticamente. Nós estamos sempre a controlar a parametrização, a ver se está correta, e depois a estrutura trabalha toda em automático. Este mesmo programa, isto agora como mera curiosidade, nós temos estes terminais espalhados pela estufa, que são utilizados pelas pessoas. Quando entram numa linha a trabalhar, põem o seu número, o tipo de tarefa que estão a fazer. Quando saem, registram que saíram. E com isto nós sabemos o que é que cada pessoa fez durante o dia, e eles próprios, porque nós trabalhamos muito com prémios de produção, eles próprios ao longo do dia vão acompanhando e sabem em que posição estão. Porque nas cantinas temos sempre estes monitores onde estão a aparecer todos os trabalhos e cada pessoa em que nível é que está relativamente a uma linha média de trabalho. Por fim, tudo o que tenho estado aqui a falar está muito ligado à responsabilidade ambiental, mas não gostava de deixar de referir isto. Temos 3 cantinas
Nos 18 hectares temos 3 cantinas, respectivos balneários e vestiários, mas cantinas que tentamos dar com muita qualidade, são lugares acolhedores, onde as pessoas gostam de estar. Isto porque tentamos sempre dar as melhores condições aos nossos colaboradores, porque achamos que isso é extremamente importante e é uma das nossas grandes apostas na questão da responsabilidade social. Embora tenhamos ligações com entidades fora da empresa nesta componente da responsabilidade social, mas para mim o nosso foco mesmo são as pessoas que trabalham connosco, que têm que ter as melhores condições para trabalhar aqui. Temos cerca de 25 hectares de terreno que estamos a trabalhar em medidas de implementação de medidas ambientais. Este aqui é um exemplo. Não sei se dá para perceber, mas nós já isto era um terreno de eucaliptos, nós há 4, 5 anos, está ao lado das ecostufas, há 4, 5 anos arrancámos todos os eucaliptos e começámos a plantar vegetação autóctone, nomeadamente carvalhos, sobreiros, medronheiros e alguns arbustos autóctones. Vamos agora recuperar um charco temporário nesta zona, portanto são 25 hectares que temos só para isto. E um pormenor também que são carros elétricos. Nós dentro da estufa trabalhamos com este tipo de carros, são elétricos, mas que tem uma particularidade, sobem, descem, andam para a frente, para trás, é tudo controlado pelos pés, mas tem uma particularidade que tem um painel fotovoltaico que carrega a própria bateria. Este painel tem uma curiosidade, funciona um bocadinho como chapéu para os operadores que quando estão a trabalhar em cima, estão a apanhar com a luz direta, eles estão sempre a ajeitar o painel, porque é o chapéu deles, mas ao fim e ao cabo estão sempre a pô-lo na posição ideal para estar a carregar as baterias. Por fim, em síntese, 18,8 hectares de ecostufa de vidro, 3 centrais de cogeração, cerca de 120 colaboradores permanentes e em determinados momentos do ano podemos ter 20 ou 30 temporários. Um projeto com estatuto PIN que terminou concluiu-se a execução da totalidade do projeto em 2020. Uma produção de cerca de 3.500 toneladas anuais. Reparem que numa estrutura de 18,8 hectares, se eu dividir isto por 365 dias, estamos a falar em cerca de 10 mil quilos por dia, todos os dias do ano, de tomate e pimento, de qualidade superior, para mercados extremamente exigentes, elevada eficiência em todos os aspectos, como eu já vos mostrei, um investimento muito grande. Nos dias de hoje em dia, para fazer um investimento deste, estamos a falar em cerca de 2 milhões de euros por cada hectare, esquecendo o terreno, só para a ecostufa e todos os equipamentos associados à produção, para pôr tudo a produzir. Trabalho em agricultura de precisão, elevada responsabilidade ambiental, elevada responsabilidade social. Por fim, e porque eu tenho estado a mostrar imagens muito fechadas, de pormenores, vou-vos convidar a fazer uma visita à empresa, ao som de uma guitarra portuguesa, tocada não da forma que nós estamos habituados, que é o fado, mas tocada de outra maneira, à semelhança um bocadinho de uma forma diferente de fazer agricultura que nós utilizamos. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigada, Luís. É de facto aqui um exemplo avançadíssimo. E quando vos perguntarem se já estiveram num evento onde ouviram guitarra portuguesa enrocalhada, é só no Agroin, está bem? Portanto, sempre a inovar. Espetacular, Luís. Muito obrigada. Queria abrir então aqui o debate. Alguma questão para o Luís Malpique? O João Coimbra desta vez não tem qualquer sugestão de digitalização, presumo. Não há aqui nada que possa apontar, pois não? Há aqui uma questão, por favor, o microfone. Só um momento para levarmos o micro até si. Para aqui, por favor, o micro. Este senhor. Caríssimo, o meu nome, parabéns à Isabel e a este magnífico encontro anual que traz as pessoas que sabem fazer as coisas com muito profissionalismo. Os meus sinceros parabéns por esta empresa existir no meu país, é por isso que tenho orgulho de ser português. E eu tinha só uma pergunta para lhe fazer. Considerando a caminhada que já fizeram, com esforço, dedicação e profissionalismo muito elevado, o que é que vai acontecer à empresa nos próximos 10 anos? Em termos de aumento de produção e em termos de exportações. Seguramente tem objetivos estratégicos para isso. Muito obrigado. Isto às vezes é um pouco difícil de responder. Nós estamos em Portugal desde 2010. Começámos por fazer coisas muito tradicionais, tipo pimento de Califórnia. Em 2011 começámos a mudar a estrutura para as estufas de vidro e começámos a sentir a necessidade da procura dos nichos de mercado, dos produtos de valor acrescentado e do sabor. Esses mercados estavam no norte da Europa e estão. Inglaterra, Holanda, Alemanha, que são os nossos grandes mercados. Aquilo que nós vendemos para lá não é tomate e pimenta, é um mix dos 5 conceitos que eu falei. O que nós vendemos é uma forma de produzir, é sabor, é qualidade, é responsabilidade social, é responsabilidade ambiental. Este pacote é o que nós vendemos. Foram-nos pedindo mais, nós fomos crescendo. Temos ideias para o futuro, ainda nada de concreto. É natural que vamos crescer mais em termos de área, porque isso já está na nossa cabeça. Assim, o mercado vai exigindo. Mas é difícil dizer que daqui por um ano ou 2, não. Está na nossa cabeça, nos próximos 10 anos, com certeza que vamos ter uma área maior a produzir este tipo de produtos e, eventualmente, outros. Mais alguma questão para o Luís? Está aqui mais uma questão, por favor, o micro para ali. Peço-lhe só que mantenha o seu braço levantado, exato, para identificarem. Obrigado. Muito obrigado, bom dia. Não vou também repetir e parabéns realmente por existir uma empresa assim em Portugal, independentemente do que produz e, portanto, todas as técnicas. Eu estava aqui a tentar lembrar-me de uma única pergunta que neste momento lhe poderia fazer, que é acerca do desperdício alimentar, que agora está na moda e que está na análise de muitos estudos a nível nacional. Se há alguma quebra de produto ao longo da sua produção no transporte, fazem algum tracking disso ou não? Desculpe. Quebra de produção, não é? No transporte. É isso a falar, por causa do desperdício alimentar, se há alguma quebra de produção na parte de transporte. Na parte de transporte. Entendi bem a pergunta. Não só no transporte, também na produção e depois no transporte. Não tivemos qualquer queda na produção. Relativamente aos transportes, como é evidente, a questão logística, os custos estão a aumentar. Se é isto que me está a perguntar, se eu...
Tem a ver com o desperdício, portanto, com quebras de... Se há quebra do produto, se o produto em alguma fase de vida deixa de ser consumido. Não estou a... Por exemplo, no transporte há produto que se estraga e que fica desperdiçado, por exemplo? Não temos perdas no transporte. Aliás, vou-lhe dar um exemplo muito curioso que lhe responde a isso. Nós fornecemos a Macro em Portugal e para perceber a qualidade daquilo que fazemos. E há uma altura que recebo um telefonema e telefonam-nos, temos aqui uma reclamação, daqui não sei quantas caixas, meia palete, coisa de tomate. Eu assim, não acredito, o que é que está a passar, porque é que está aqui uma reclamação? Se não se importam, tirem-me uma fotografia, quero ver a etiqueta, quero saber qual foi o dia, quero seguir aqui a rastreabilidade do produto e perceber o que é que se passou. Quando vi a etiqueta, liguei e disse, olha, estou muito contente por vocês fazerem essa reclamação, porque era um produto que tinha sido fornecido, isto parece incrível, mas tinha sido fornecido um mês antes. Estava no armazém da Macro, foi um produto que foi esquecido, que não foi para uma loja quando devia ter ido. O departamento de qualidade de vez em quando anda no armazém a verificar tudo e rejeitou aquilo porque era um cherry rama, porque a rama estava seca. Não havia frutos podres, não havia bolor, a rama estava seca. E a minha reação foi, olha, fico muito contente por essa reação, porque por essa reclamação, porque isto só demonstra a qualidade dos nossos produtos. Isso acho que responde à sua pergunta no transporte. Quando falo em transporte, estamos a falar de transporte para a Inglaterra ou Holanda, caminhões com 2 motoristas, estamos a falar em 48 horas, claro que não tem qualquer problema, nem tem qualquer perda na reclamação. Bem, Era mesmo isso. Desculpe. Há uma questão lá ao fundo de alguém que já estava aí há imenso tempo e eu estava a ignorar solenemente. Peço desculpa. Olá, bom dia. Não há problema nenhum. Muitos parabéns pela sua apresentação e pela sua empresa. Fiquei intrigada com duas questões. Em relação à água das chuvas, antes de entrar no sistema fechado que vocês têm, sofre algum tratamento prévio? E outra questão que eu tenho, em relação aos plásticos, à redução de plástico, que referiu num slide, mas depois não desenvolveu, qual é que é a vossa aposta na redução de plásticos? É na embalagem dos produtos? Eu peço desculpa, o João ouve muita rocalhada e depois não consegue, não consegue sintonizar bem. Portanto, estava a falar da água da chuva. Sim, se sofre algum tratamento prévio antes de entrar no sistema fechado. Eu também não fechado. estou a ouvi-la bem, desculpe. Talvez seja o microfone. Talvez chegar um pouco mais exato, sim. Em relação à água... A água das chuvas sofre algum tratamento prévio antes de entrar no sistema fechado, do sistema de rega. E a segunda pergunta era em relação à redução de plástico que referiu num slide, mas depois não desenvolveu, se era em relação ao embalamento ou outros assuntos que tenham dentro da empresa. A questão do plástico, se era no embalamento ou noutra fase do processo da produção. Quando falei na redução do plástico é porque nós não trabalhamos com estufas plásticas e há um bocadinho este estigma do plástico e da origem dele, a forma como é feito, que tem a ver com produtos petrolíferos. Enfim, não é isso que está aqui em causa, não tenho nada contra as culturas em estufas de plástico. Aquilo que nós estamos a tentar na redução do plástico tem a ver também com a própria embalagem, que nós ainda usamos, na embalagem individual no mercado nacional, usamos covetes de cartão, usamos folhas de papel de seda, mas ainda usamos o plástico no flow pack porque ainda não temos uma solução. E é isso que nós estamos a tentar reduzir. Ainda temos que meter porque não deve ser permitido o contacto, os clientes nas lojas não devem mexer no produto. Estamos a caminhar para isso, para tentar substituir isso por um plástico biodegradável, que não é um plástico, entre aspas, uma película biodegradável, e estamos à procura dessas soluções. A água das chuvas tem tratamento prévio quando entra no ciclo? Não, a água da chuva não tem, mas utilizamos neste momento também água de furos e estamos a começar a utilizar, e aquilo que é o próximo investimento que vamos fazer e que vai ser este verão, um sistema de filtração por osmose inversa,
um investimento de cerca de 400 mil euros, porque como vamos começar a pôr água de furo e possivelmente uma captação superficial numa ribeira para dentro dos nossos reservatórios, a partir daí temos que garantir a qualidade da água e passar a filtrar. Agora a água da chuva, por si, não precisa de ser filtrada, aliás é a melhor água. Muito bem. O Luís vai ficar por aqui durante a pausa para café e, portanto, alguma questão que queiram colocar eu remeteria agora para o momento do networking, para não atrasarmos aqui o nosso programa. Vou só, antes de fazermos a pausa, convidar-vos a ouvir mais um vídeo de um dos nossos parceiros, neste caso da Luz Oceano. Obrigada, Luís. Muito bem, estão todos convidados para tomar um café. Regressamos às 11h40. Até já.